mas o Clever, vocês conhecem o Clever? Né? Alguns, né? Ele é... Você é daqui da igreja, Clever? Um tempinho já. Ele é aqui da igreja. Clever tem um filho e uma filha, né? E a esposa. E a gente conhece mais o Léo, né? Uma figura carimbada assim. Então, o Clever hoje vai estar meditando com a gente e passo a palavra para ele. Deus nos abençoe através da sua vida, Clever. É muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, o Evangelho de João. Eu trouxe a minha Bíblia de papel aqui, mas só simbolicamente, porque ela é Almeida. Então, eu vou pegar a NVI aqui no telefone. Hoje nós vamos ler o texto de João 3. Não é o 3,16. A gente vai ler o 3, do versículo 1 ao 11. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 ao 11. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, abençoa-nos nessa noite, na leitura e no compartilhar da Tua palavra, Pai. Fala ao nosso coração, ensina-nos a Tua boa palavra, como já ensinou a tantos. Queremos partilhar de Ti nessa noite, Pai. Sê conosco, abençoa-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem de hoje, do nosso bate-papo, eu coloquei aqui moralidade ou um novo nascimento, mas também pode ser boas pessoas ou novas criaturas. Então, eu quero falar sobre isso, sobre o que é ser boa pessoa e o que é ser nova criatura. Quando eu li esse texto do Nicodemos, que ele chega diante de Jesus e Jesus fala para ele: olha, você tem que nascer de novo. A gente, quando lê esse texto na Bíblia, nós conhecemos já esse texto. É um texto que a maioria de nós aqui, quantos já conheciam esse texto aqui? A maioria de nós já conhecemos. Nicodemos estava ouvindo esse negócio de nascer de novo pela primeira vez. Ele não fazia ideia do que Jesus estava falando. E a primeira coisa que eu fico pensando, assim, quando a gente afasta um pouco assim, a perspectiva, é: o que Nicodemos estava fazendo com Jesus naquela noite? Pensa assim: você é uma autoridade da lei, você é rico, você é um homem íntegro, mestre, respeitado por todos, você é admirado, você tem tudo para ficar em paz sossegado, para não se incomodar. Por que Nicodemos foi naquela noite se encontrar com um carpinteiro para ouvir o que ele tinha a falar? Por que Nicodemos saiu da casa dele no meio da noite para conversar com Jesus? E aí começa a nossa história.
do que Jesus, o que Jesus falou para esse homem que estava inquieto e foi buscá-lo no meio da noite. Jesus disse para esse homem que ele não poderia simplesmente, não adiantava ser um doutor da lei, não adiantava ser muito inteligente, que não adiantava ele seguir tudo o que tinha para seguir se ele não nascesse de novo e se ele não fosse uma nova criatura. E aí eu te pergunto, se o cristianismo é verdadeiro, por que nem todos os cristãos são evidentemente melhores do que os não cristãos? Se o cristianismo é verdadeiro, por que nós vemos pessoas que não conhecem a Cristo ainda, que aparentam ser melhor do que pessoas que conhecem a Cristo? Você conhece alguém que não é cristão? Um ou outro? E que você olha e você fala assim, puxa vida, esse cara tinha tudo para ser. E aí, às vezes, você conhece aquele irmãozinho que você chama de irmãozinho pela misericórdia de Deus sobre a sua vida e sobre a dele. Vocês já tiveram essa experiência? Por que isso acontece? Por que tem essa discrepância entre pessoas que são salvas e conhecem a Cristo, mas ainda não, às vezes não estão no patamar de alguém que não conhece? Então, o problema é que a percepção de ser cristão deveria ser automaticamente tornar alguém moralmente superior. O que isso quer dizer? Eu ser cristão não significa que eu vou ser moralmente superior ao meu próximo. Entende? Ser cristão não é se tornar uma pessoa moralmente superior. O Nicodemos era uma pessoa considerada moralmente superior a todos do lugar onde ele estava. Mas ele estava sentado ali diante de Jesus para querer ouvir a verdade do Evangelho. Então, não tem a ver com moralidade. Cristianismo não tem a ver, tem também a ver com moralidade, mas não tem a ver com moralidade. Ser cristão não é ser moral, não é simplesmente ser melhor. Vou fazer um recorte aqui. Manda. O que é moral? Quando você ouve essa palavra moral, moralidade, o que vem à sua mente? Você consegue dar uma definição para mim, assim, do que é moral? Pessoa que vive distintamente. Ajudou você aí? Hã? Isso. Qual que é a raiz da palavra moral, né? A raiz da palavra moral é a maioria. Então, moral é o que a maioria que convenciona-se que é bom. Então, a maioria definiu que isso é bom. Então, a moral desse grupo é essa, né? Qual a moral dos cristãos? A moral, né? A moral dos cristãos é diferente da moral de Nicodemos. Se você pegar a moral dos cristãos de hoje e a moral de Nicodemos do primeiro século, você vai ver que a exigência da moral de um fariseu é muito elevada. E você e eu não temos como cumprir tudo que pede essa moral. E o que o Clever está dizendo é que existem morais. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje a gente estava conversando sobre um médico que recomendou a um irmão da igreja o seguinte: você está com um problema da próstata. E se você não fizer o que eu vou mandar, eu vou te dar um remédio. E o que o médico mandou ele fazer? Tomar 2 taças de vinho por dia. Mas a moral evangélica, hipócrita dos evangélicos, diz que não se pode tomar vinho, não é? Em alguns círculos, mas isso está caindo. Aí nós falávamos de um problema
que tem no Brasil, mas que às vezes não tem. Aí ele falou assim, mas lá na Itália, a pessoa tem um pé de uvas no fundo da casa dela, e ela inclusive faz o seu próprio vinho, e inclusive eles tomam, e as crianças também tomam misturado com água. E aí eu disse para ele o seguinte, então, mas qual é o problema da moralidade? E às vezes nós exageramos, nós falamos, você não pode tomar 2 taças de vinho. Mas quem disse isso? Foi a Bíblia? Foi a Bíblia que disse isso? Não. Paulo inclusive disse para Timóteo tomar vinho para suas questões, né? De próstata, não, de estomacais. Mas nós vamos criando algumas morais, e por que alguns cristãos não conseguem lidar com algumas morais, sendo que eles foram chamados para se tornarem uma nova criatura? Bom, aonde eu quero chegar, não sei se ele vai chegar. Então eu vou deixar ele voltar para ele. Mas cuidado com as moralidades dos grupos. Cuidado. Por exemplo, a Bíblia fala sobre a embriaguez. Mas a maioria dos problemas de adictos, de pessoas viciadas na bebida, no álcool, são pessoas que viveram e que vivem em centros industriais e trabalharam muito forçosamente em indústrias, e o número de pessoas com uso do álcool é elevadíssimo. Basta você olhar para a cidade de São Bernardo. Das pessoas que trabalham nas indústrias automobilísticas e terceirizadas das indústrias automobilísticas, mais de 60% dos homens que trabalham nessas empresas têm o vício do álcool. Por quê? Né? E muitos deles são crentes. Mas por que existe essa dimensão do álcool? E se você olhar na questão da moralidade, você vai julgar esse pai ou esse homem, e você vai dizer que ele não é um cristão, ou ele tem uma enfermidade. O que você vai dizer? Percebe? E o problema do álcool, eu só estou citando um problema que é gravíssimo dentro das famílias e para a pessoa que convive com isso, com a questão do álcool. O limite. 14% das pessoas conseguem usar do álcool sem ultrapassar os limites. O restante está. E quando você olha para a juventude, você olha, por exemplo, minha filha tem 18 anos, mas quando ela tinha 17, ela falou assim, pai, quando os meus amigos se reúnem, você precisa ver o negócio. É álcool para dentro, álcool para dentro, álcool para dentro. E no dia seguinte é vomitar, vomitar e vomitar. Então, nós temos uma moralidade, de um lado, temos as dificuldades e as necessidades de outro, e temos o Evangelho que né, não vou fazer aspas, que promete uma nova criatura. Percebe? Então aí eu devolvo para o Clever, vamos ver onde a gente vai chegar. E essa nova criatura, ela... É claro que nós conhecemos as árvores pelo fruto. Essa frase é bem famosa. Você olha um fruto e você sabe se a árvore que dá bons frutos é uma boa árvore. Só que moralidade não é o fim. A árvore que dá bons frutos é uma boa árvore, mas ela não se resume a isso. Não adianta eu ser uma pessoa
moral, bem vista socialmente, ou me convencer de algo, se isso não for genuíno. E a gente parte daí. Eu conheço, sei lá, uma dúzia de filósofos que são ateus e falam de Deus e de Bíblia como pessoas que conhecem a Deus e amam a palavra de Deus. Mas nem por isso essas pessoas, de fato, experimentam aquilo e vivenciam aquilo. Eles só falam. Então, o que é, de fato, moralidade se eu for falar de nova criatura? Porque se eu falar... Vou contextualizar. Imagina que alguém diz assim, não, eu me converti a Cristo, porque agora eu conheço bem a palavra, eu não estou mais... Eu conheço Deus, eu sei como Deus é, eu vou à igreja, eu convivo com os irmãos. Imagina um doente, uma pessoa que está doente, e ela começa a dizer que está melhor, que agora ela se sente melhor, ela está melhor, ela não se sente mais mal, ela está radiante. Mas aí quando ela pega o termômetro para botar embaixo do braço, dá 39,5. Não é o que eu falo, ou o que eu faço, ou como eu me sinto, que faz eu ser uma nova criatura. Senão Nicodemos já seria a tal nova criatura. Porque, assim como o pastor falou, ele já era um homem que se esforçava para seguir todos os preceitos da lei. Seguia? Vocês acham que Nicodemos conseguia seguir todos os preceitos da lei? Ninguém seguia. Mas ele se esforçava. Os fariseus pegavam muito pesado. Os fariseus, eles contavam os passos no sábado se eu andar mais que determinados passos, eles consideravam isso trabalho. Fala que isso não é tornar pesado um fardo que é leve. Então, o que Jesus está falando para nós, e a gente parte daí, é, olha, nova vida não tem a ver com moralidade. Nova vida não é... Eu não vou transformar você num escoteiro. Nova vida significa que você vai ser uma nova pessoa e vai pertencer inteiramente a mim. Mas aí a gente vai caminhar para isso. Queria fazer uma pergunta para vocês. Como nós sabemos que estamos realmente passando por uma transformação espiritual? Quais frutos mostram verdadeiramente a minha conversão? Como eu sei que eu estou passando por uma transformação espiritual nessa vida? E qual fruto na minha vida mostra essa conversão? Eu vou voltar um pouquinho antes da pergunta dele. Por quê? Você está entendendo na conversa sobre moral e... Então você está dizendo, pastor, então eu sou crente, então não preciso me comprometer com a moralidade. Não, o que eu quero reforçar é... Qual o problema da moral? O problema da moral é que o Nicodemos, dentro do padrão daquele grupo, era uma pessoa moral, não imoral. E você pode se considerar uma pessoa moral e não imoral, conforme o seu grupo e as coisas que você tem como valores. Você pode também se considerar moral e não imoral. Só que Jesus diz assim, isso daí para mim não cheira e nem fede. Por quê? Porque externamente você cria suas regras e cumpre. Mas internamente, Jesus vai chamar esse tipo de gente de sepulcro vazio. Ou caiado, na versão de ontem. Mas vazio por quê? Ou vazio não, ou que fede. Porque por fora você pinta o seu sepulcro, mas por dentro cheira a morte. Então, do ponto de vista externo, você é moral. Mas do ponto de vista interno, você é um baita de um imoral. Porque existem coisas escondidas no seu coração, na sua mente, e você sabe, o outro sabe, mas você moralmente, diante do grupo, você é um pastor que prega lá no púlpito, mas você é um baita de um safado, porque você fica de olho na grana dos seus irmãos. É isso que Jesus está dizendo. Externamente, estou trazendo exemplos do meu
do meu time profissional. Do meu time profissional. Então você, né, você faz isso. E então existe essa regra, né? Se eu perguntar para você, você se considera uma pessoa moral ou imoral? Você vai me responder que você se considera uma pessoa moral. Entendeu? Você vai responder isso para mim. E se você me perguntar, eu também vou responder para você. Mas a conversa não é essa. Essa é só uma armadilha. A conversa é outra com Jesus. Por isso que Nicodemos, aquele que cumpre toda a moral, e é uma pessoa moral, que procura Jesus, assim como nós também, quando procurarmos a Jesus, nós vamos falar, Jesus vai perguntar, você é moral ou imoral, João? Eu falei assim, eu sou moral. Ele falou assim, não quero saber. Quero saber se você é uma nova criatura. Porque a nova criatura vai trabalhar as coisas do interior, e não apenas as coisas externas. Né? Aí a gente volta para a pergunta do Clever, que é, quais são, então, as manifestações ou a certeza que você tem de que você está nesse processo de se tornar uma nova criatura? Porque senão você só vai ser uma pessoa moral do ponto de vista do seu grupo. Mas, vamos dizer assim, ajuda numa sociedade imoral. Porque a nossa sociedade está imoral. Quem manda na nossa sociedade é o que eu vou ganhar em cima de você. Ponto. Seja na área da medicina, seja na área... eu não sei, mas é a grana. O Deus desse tempo é a grana. Então, é isso que manda. Então, no meio de muitas imoralidades, ter uma pessoa moral é bem melhor. Agora, a conversa de Jesus é outra. A conversa de Jesus é, a sociedade é imoral, tem até algumas pessoas que são morais, mas a minha conversa é outra. Eu quero fazer de você um ser novo. Não quero reformar você. Eu quero fazer de você uma pessoa nova. Entende? Então, a gente mais ou menos vai caminhando por esse lugar. Aí volta para a pergunta. E o trajeto para essa nova criatura é um trajeto diferente. O mundo não se resume. Nós, como sociedade, a gente tem nós temos o costume de tudo a gente faz de forma dualística. Então, é bom ou mal, é pobre, rico e por assim vai. E aí a gente traz isso para a questão da nossa vida com Cristo. Então, nós temos os cristãos e os não cristãos, os morais e os imorais. Mas o mundo se resume a cristãos e não cristãos? O mundo se resume a pessoas cristãs e não cristãs? Nós falamos lá no começo, a gente começou esse bate-papo aqui falando sobre que eu vejo pessoas que às vezes não conhecem a Cristo que agem melhor do que pessoas que conhecem. Mas como funciona isso? Eu divido o mundo entre cristãos e não cristãos? Uma vez, isso não está aqui, mas uma vez um amigo meu foi convidado para ir na casa de uma pessoa, e a moça ia à igreja, a senhora ia à igreja, e o marido não ia. E esse amigo meu foi na casa, né, ele era um irmão da igreja, foi fazer uma visita, famoso evangelismo de emboscada. Conhece o evangelismo de emboscada, pastor? Evangelismo de emboscada é assim, eu tenho, por exemplo, minha esposa que não é evangélica. Aí eu chamo o pastor para ir na minha casa para almoçar com a gente. E aí o pastor fica responsável por converter a minha esposa. Evangelismo de emboscada. E aí a pessoa que apresentou, a esposa chegou, né? Estava na porta, e aí esse meu amigo chegou, e quando ele tocou a campainha, a moça abriu, eu fiz, tudo bem, seja bem-vindo. E ele entrou na casa, ela fez assim, olha, esse daqui é o meu marido, ele é ímpio. E aí o rapaz olhou com aquela cara de tipo, né? E aí eles ficaram naquela situação, tipo assim, você vê o que eu passo. Porque na cabeça dela, ela é cristã e o marido é ímpio, porque ele não vai à igreja. Se resume a isso. Mas entre o ímpio e o não ímpio, ou o cristão, essa nomenclatura não existe, isso não é real.
Porque todos nós estamos, a partir do momento que a gente conhece a Cristo, que a gente começa a ter um entendimento de Deus, é uma caminhada. Não é uma questão de cristão ou não cristão, de fulano é ímpio, eu sou evangélico, o outro é católico. Não tem mais a ver com isso. E aí eu peguei um exemplo para explicar um pouco isso. Imagina que uma pessoa nasça com os dentes amarelados, tortos e frágeis. E aí, ao longo da vida, essa pessoa vai lá, usa aparelho, corrige os seus dentes, vai ao dentista para que os dentes fiquem menos frágeis. E aí, ele usa uma pasta própria para deixar os dentes mais brancos e bonitos. E o nome dessa pasta vai ser Sorriso Maravilhoso. Estou inventando agora. Imagina que essa pasta é o Evangelho. E essa pessoa começa a usar o Evangelho, começa a usar a pasta Sorriso Maravilhoso para os seus dentes ficarem mais bonitos. E os dentes começam a ficar mais bonitos? Começam. Mas aí um dia essa pessoa está no metrô e ela encontra uma pessoa com um sorriso lindo, dentes retos, brancos e maravilhosos e fortes. Ele fala, puxa, que sorriso bonito que você tem. Você foi no dentista fulano de tal? Não, não fui. Você já usou aparelho alguma vez na vida? Não, eu nunca usei aparelho na vida. E você usa a pasta Sorriso Maravilhoso? Não, eu uso a primeira que eu vejo no mercado. Então, aí eu vou dizer que a pasta Sorriso Maravilhoso não funciona? Porque a outra pessoa já tem a possibilidade de ter os dentes brancos e ter o sorriso perfeito. E aí eu vou dizer que a pasta, então, não está funcionando. Ou eu vou dizer que são pessoas diferentes, com situações de vidas diferentes. E o Evangelho leva isso, vocês estão me entendendo? Por uma profundidade linda. E agora a gente vai para outro ponto. Quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres e humildes de coração. E aí no contraponto, e agora a gente pode fazer um dualismo, ele fala assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vamos partir do ponto de pobreza e riqueza, mas vamos abranger isso. Vamos colocar a pobreza como a pessoa que não nasceu tão inteligente, que não teve oportunidades boas na vida, que não é desenvolta no falar, que é acanhada, que nasceu com uma série do que nós chamamos de desvantagens. Essa pessoa é humilde. Nasceu num lar difícil, num lar atribulado. E aí pega uma outra pessoa, que nasceu próspera em berço de ouro, que nasceu rica, inteligente, fala bem, sábia, bonito. Apesar de que tem gente que fala que pessoa bonita e rica não tem, ou é bonito, né? Mas, entende? Uma pessoa que resolve os seus problemas assinando um cheque. Não tem mais cheque hoje, né? Pagando com Pix. Qual é a dificuldade ao cada um conhecer a Cristo? Quando o pobre chega diante de Cristo, ele chega sem nada. E ele fala, Senhor, eu não tenho nada, eu preciso de Ti. Eu estou no chão, eu já estou no fundo. Eu preciso de Ti. Agora o rico, ele tem amigos, ele tem... Você entende o que eu estou dizendo por riqueza? Não estou falando de pessoa milionária, estou falando de pessoa próspera em todos os sentidos. Essa pessoa está cercada de um monte de coisa que vai atrapalhar ela a realmente se entregar para Deus. Ela tem um monte de recurso que vai atrapalhar ela no caminho ao Senhor. Porque quando eu falo que eu tenho um dom, eu tenho um dom, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, tudo isso, eu sou uma pessoa boa, eu tenho atitudes boas. Se eu não reconhecer que isso pertence a Deus, foi uma vantagem que eu tive nessa vida, mas que isso pertence a Deus, que isso é de Deus, e eu entregar tudo isso para Deus, eu me perco com todo esse monte de feno, e isso não serve para nada. À medida que a outra pessoa, que é humilde, que está no fundo do poço, e consegue olhar para cima e falar, Senhor, socorro, me ajuda. Então, homens na Bíblia como Zaqueu, publicanos, homens que olharam para si, aquele publicano que você citou no outro domingo na ministração.
Então, homens que olharam para si e falaram assim, eu não sou nada, eu estou perdido. Nicodemos foi buscar a Jesus porque ele tinha um vazio dentro dele, que ele precisava preencher. Ele tinha a vida mais completa que alguém queria. Mas ele sabia que estava faltando alguma coisa. Ele sabia que havia algo que estava faltando. E quando a gente vai falar de se entregar a Deus, de você, isso, para você nascer de novo, o que tem que acontecer? Antes de você nascer de novo, você está vivo. O que tem que acontecer antes de você nascer de novo? Morrer. Pedro, se eu não me engano foi Pedro, que falou que o batismo é uma alusão ao dilúvio. Eu acho que foi Pedro, se eu não me engano. Por quê? Porque você, depois a gente posso até conferir, mas se eu não me engano foi Pedro que falou. Foi, né? Foi Pedro. Então, o que acontece no dilúvio? O que aconteceu no dilúvio? A água veio e renovou tudo. Muitas pessoas morreram, e quem sobreviveu e saiu dali, a partir dali teve uma nova vida. Por isso que o texto vai falar da água e do Espírito. Quando Jesus vai falar que nós precisamos nascer novamente, isso implica em eu me entregar. E isso é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Tem um texto que eu gosto muito, na Bíblia, que fala que um rapaz estava enterrando o seu pai. Eu não lembro nem se eu já falei isso aqui. Que um rapaz estava enterrando o seu pai. E Jesus passa. E esse rapaz fala assim, Senhor, mestre, eu quero te seguir. E Jesus fala, ótimo, vem. E aí o rapaz fala, só um minuto, eu vou só enterrar meu pai e eu já volto. E aí Jesus fala, deixe que os mortos enterrem os mortos. Esse trecho não está falando sobre o pai do menino. Nem sobre o menino. Nem sobre o rapaz. Ele está falando sobre quem é Jesus. A terra se renovou. Então, o homem não deixou de ser pecador no dilúvio. O homem continuou sendo tão pecador e mau quanto ele já era antes. Não é só água. Exatamente. Não se resume a... Tem uma frase antiga que fala assim, pecador batizado é pecador molhado. Não tem a ver com água. A água é uma simbologia. Quando você vai se batizar, é como se você falasse assim, Fábio, aqui jaz Fábio. Eu estou com a intenção de aqui entregar a minha vida a Cristo. Mas eu vou cair depois disso? Sinto muito te informar, vamos. Faz parte. Haverá um dia, ali e além, que o aqui e agora se consumará. Então, um dia, essa história acaba. Mas agora, a gente, como o Francisco de Assis falava, a gente é obrigado a conviver com o irmão asno. Porque ele chamava a nossa carne de irmão asno. Então, é exatamente isso. Agora, a gente tem que conviver com o irmão asno. Faz parte da caminhada. Essa jornada. Mas por que Deus quis assim? Não sei. A história é dele... Ele que fez o videogame, ele que joga, ele que fez tudo. Eu não sei por quê. Eu sei que é assim. Dentro da realidade que Deus criou, nós caímos, precisamos de redenção e Cristo vem para nos dar redenção. E é isso que aquele jovem não entendeu. Ele estava diante de Deus. Ele estava diante do Deus dele, daquele que daria redenção para ele. Não dá para eu parar e falar assim, olha Deus, espera um pouquinho, que eu vou enterrar meu pai. Porque eu estou falando com aquele que me deu meu pai, que me deu minha família, que me deu a minha vida, que me deu tudo. E entrega, não é assim, olha Senhor, eu te entrego um pouquinho aqui, mas deixa eu só resolver um pepino aqui. Eu estava conversando isso com a minha mãe essa semana, a gente estava falando por telefone, eu falei, mãe, se Jesus aparecesse aqui e falasse, olha, tá na hora, bora. Eu não ia ligar, falar, pera só um minutinho, tenho que avisar minha esposa, porque ela preparou a janta aqui. Eu tenho que avisar, pera só um minuto, eu tenho que dar tchau para o meu filho. Eu amo meu filho. Mas se Jesus passasse por uma porta e falasse, Clever, está na hora, ó, bora. Querido, bora é bora. A gente levanta e vai. Eu estou falando com Deus. Eu não vou falar, pera um minutinho que eu vou enterrar meu pai. Senão eu não entendi ainda o quão profundo é isso. Porque se entregar é muito difícil. Muito mais difícil do que parece.
Se entregar não é fácil. E quando a gente vai falar de entrega, a gente parece que a gente está falando de uma coisa muito assim, mas a gente começa aqui e termina lá no trânsito, no farol, com o cara que te xingou. A gente termina no trabalho, no lidar com as questões fiscais, no lidar com a pessoa, com o seu supervisor, com o seu chefe, com o seu funcionário, como você também falou aqui na semana passada. Então, como que é a minha vida de cristão? É uma vida entregue na mão de Deus todos os dias? E é essa a reflexão que eu queria trazer para nós. Jesus não te chamou para ser uma pessoa boa. Você não vai ser. Jesus te chamou para ser alguém dele. Alguém que se entrega e nasce de novo. Alguém que simplesmente fala, Senhor, eu creio e eu vou. E o resto a gente vê. O resto a gente vai agitando pelo meio do caminho. Vocês já viram aquela pessoa que para se batizar, e infelizmente acontece muito, a pessoa espera para poder se batizar, viver uma vida correta? Vocês já tiveram essa sensação, ou já conheceram alguém assim? Que a pessoa espera, fala assim, não, eu só vou me batizar quando eu estiver fazendo tudo certinho. Quando eu tiver tudo certinho, aí eu vou me batizar, porque aí eu vou poder me entregar. Vai passar 80 anos, essa pessoa não vai se batizar. Porque é o começo da jornada, é o começo da entrega. É onde a gente fala assim, Senhor, eu estou começando aqui. Ó. Aqui a gente vai começar o nosso bate-papo. Então, é isso que eu queria falar essa noite. É isso que eu queria passar essa noite. Que não tem a ver com o próximo. Às vezes você vai olhar para o seu vizinho, para a pessoa do seu lado, do seu trabalho, e você vai falar, poxa, por que o ímpio prospera? O ímpio, né? O ímpio. Por que o ímpio prospera? Por que o não crente está dando certo e eu não? Ou por que eu estou dando certo e o outro lá está dando mais certo? Ou sei lá como for. Você não mede a sua vida pela vida do outro. Porque senão fica desigual. O cara com os dentes amarelos que teve que usar aparelho e teve que ir no dentista e usar a pasta Sorriso Maravilhoso, ele não pode medir a vida dele pelo cara que já nasceu com os dentes perfeitos. Entende? Ele vai ter que medir a vida dele pelo eu dele de ontem. Ele vai ter que olhar para quem ele era e falar assim, hoje eu sou alguém melhor do que eu era. Porque o único parâmetro de medida que ele vai ter é ele. Entende? Então, se você olha hoje para o seu passado, para a sua vida, e você fala assim, não, eu estou andando para frente, você pode aí responde a nossa pergunta. Eu me considero alguém que espiritualmente está evoluindo e caminhando com Cristo. Porque eu olho para o Clever do passado e eu vejo alguém que evoluiu, que está caminhando para frente. Agora, se eu olho para esse Clever do passado e eu estou trupicando aqui, eu tenho que parar e voltar para a cruz. Porque, no fim das contas, está todo mundo na sombra da cruz. Está todo mundo na sombra da cruz. E isso, gente, a gente sai daqui do nosso cubículo evangélico e expande. Porque da mesma forma que eu não posso julgar a minha vida pela do outro, eu não posso julgar a outra pela minha. Eu não posso julgar o católico, o umbandista, eu não posso julgar ninguém. Porque são histórias diferentes e vidas diferentes. Tem uma discussão antiga, acho que era do Anselmo e Abelardo, se não me engano, não lembro, que falava assim, há salvação fora da igreja? Há salvação fora da igreja? Mas fora da igreja, há salvação em Jesus fora da igreja? A conclusão deles foi, há muitos que a igreja tem e Deus não tem. E muitos que Deus tem e a igreja não tem. Então, nós temos que olhar para Deus, encontrar os irmãos no meio do caminho. E é só isso, gente. O evangelho é simples. A gente não tem que tornar pesado um fardo que é leve, como os fariseus faziam. E aí eu... Bom, como que você nasceu de novo? Como é que você sabe que você nasceu de novo? Porque você nasceu da água e do Espírito. Amém. Deus não chamou você para ser uma pessoa boa, mas o resultado, presta atenção que eu vou te falar. Ele não chama pessoa, vim buscar pessoas boas. Não. O resultado de uma nova criatura é que você vai ser uma pessoa muito boa. Primeira coisa é essa. Jesus está trabalhando no cerne da pessoa.
Então, o resultado de uma nova criatura é uma pessoa muito boa, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que abençoa outras pessoas. Esse é o primeiro ponto. Isso nasce de uma consciência que você tem agora, mas que você não tinha. Nascer do alto eu tenho uma nova consciência. Eu tenho uma nova consciência de que Deus está trabalhando no meu ser, que eu estou agora ligado a Ele, conectado a Ele pelo sangue de Jesus, que me perdoou. Primeira coisa, eu estou perdoado do que eu pequei ontem, hoje, do que eu vou pecar amanhã. E aí, a moralidade, para mim, ela é fichinha. Porque uma nova criatura o que é um ser a mais do que moral? Tem o imoral, o moral, e o que seria um ser que está acima do moral? Tem nome? É uma pessoa que anda com Jesus. É esse tipo de gente. Mas nas nossas moralidades, nós vamos construindo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Semana que vem haverá aqui um chá de mulheres. Só lá do prédio vem umas 4 que são católicas. Católicas. E aí eu falei para minha mãe, porque minha mãe mora no mesmo prédio. Eu falei assim, se a senhora ficar com esse discurso xiita, essas mulheres não querem saber do Evangelho de Jesus. Porque algumas delas já estão no processo. E algumas delas, não duvide, já foram salvas. Mas como pode? Não pode, não pode. Discurso xiita é você achar que todo católico vai para o inferno. Isso é discurso xiita. Eu estou dizendo que os evangélicos normalmente têm esse discurso xiita. E quem não fala, pensa. E quem não fala, pensa. Quem não fala, pensa. Tudo bem, a senhora não tem, mas eu não estou falando só para a senhora. Né, Fábio? Existe, então estou explicando. Por quê? Nós vamos construindo algumas coisas e o que a gente quer ver são novas criaturas. Então, no próximo sábado, eu vi a Silma orando. Eu vou fazer um vídeo para as irmãs, né? Eu vi a Silma orando pela palestrante, né? Foi essa oração dela. E aí eu estava orando assim por todas as mulheres dessa igreja que vão receber as outras. Por quê? Numa palavra que você der, num olhar que uma mulher dá, ou num gesto que uma outra irmã fizer aqui, dizendo que é dessa igreja, vai desmoronar tudo que a preleitora vai falar. Percebe? Ela vai dizer assim, se ser crente é ser igual a essa, estou fora. Percebe? Então, todas as mulheres desta igreja que estarão aqui têm uma missão, que é mostrar essa nova criatura. É que tem... Aí a gente vai para uma outra discussão longa. O caminho é longo, o caminho é longo. Longa. Mas a minha oração é que você tenha essa consciência de que você nasceu de novo. Amém. Eu estava distante de Deus, mas agora o Espírito Santo está me trazendo uma nova consciência. Uma nova consciência que não é só questões externas, morais, é questões do meu interior, do meu coração. E isso vai frutificar, isso vai dar certo, porque gente nova, novas criaturas, nascidas a partir da água e do Espírito, só pode dar uma coisa boa. Não é? Mas Jesus vai dizer, tomem cuidado com as externalidades. Por quê? Jesus vai dizer, no meio do joio tem trigo, ou no meio do trigo tem joio. Não toquem nisso daí.
Não toquem nisso daí. Não diga que o outro é joio. Cuidado. E não tenta arrancar. Não faça isso. Porque você é limitado no seu julgamento. Você é extremamente limitado. Deixa isso para mim. Eu resolvo essa parada lá no final. Não é? Então, você tem essa ambivalência, essas coisas juntas, vivendo juntas. Então, a minha oração é que você seja uma nova criatura. E eu também. Só para falar, a palavra lá que eu falei de Pedro, lá está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Do que Pedro faz alusão ao batismo, a referência do batismo com o dilúvio. Com Noé. Fábio? Metanoia. Olha só, uma palavra grega, né? Meta. É engraçado. Meta vem aquilo que vem de fora e muda a nossa mente. Metaverso. O metaverso é que está tomando conta, né? O metaverso é aquilo que vem de fora. Você põe um óculos e cria um universo paralelo. Sim? Uso o meu. Que é uma explicação entre a moral, que seria um código que as pessoas seguem, ela não traz arrependimento. Não traz. Então, você acha que você está fazendo certo. Então, você acha que você é correto. E o Evangelho traz esse arrependimento. Isso, justamente. Se você se arrepende dos seus pecados e sabe que você é pecador, você vai mudar. Isso. E assim acontece essa mudança, esse nascer de novo. E na moral a gente não consegue nascer de novo porque a gente acha que está seguindo certo. Justamente. Uma boa colocação, né? Sim. Espera-se que a gente admita, né? É isso. Onde que está a nossa dificuldade? É que a gente nem sempre ouve o Espírito Santo, mesmo sendo uma nova criatura. Isso. Isso. Justamente. Então, você tem pessoas que nem sempre ouvem o Espírito Santo. Não ouve nem a esposa. Não ouve nem o marido, vai ouvir o Espírito Santo. O novo que vê, vai ouvir o que não vê. Tá, mas ela não ouve, ela apaga o Espírito que há em vós. O Paulo vai dizer isso. Não apagueis o Espírito que está em vós. Mas a gente apaga. Mas apaga. Se não apagasse, o Paulo não falaria que a gente apaga. Então, não apague isso que está em vós, né? Então, a minha oração é que a gente possa ir construindo esse crescimento, esse desenvolvimento nosso, à luz de Deus e da palavra, tá bom? Desculpa ter avançado um pouquinho aí o horário, tá? A gente vai orar e a gente vai encerrar. Sim? Não. Isso daí é outra coisa. Justamente. Nem tudo que sai de nós é do Espírito Santo. Isso é uma boa lembrança, né? Ou tudo que sai daí de dentro é do Espírito Santo. Tome cuidado. A maioria do que sai não é, né? Tranquilo, não tem problema. Mas nem tudo que sai daí de dentro, ou você acha que tudo que sai daí de dentro é do Espírito Santo?
Nem tudo que reluz é ouro. Então, tome cuidado para você achar que tudo que brota de você é coisa boa. Tome cuidado. Por quê? É o caminho da dependência de Deus. Se amanhã você levantar cedo e não depender de Deus, tenha certeza que a probabilidade de fazer coisa ruim é grande. Tá bom? Mesmo sendo crente. Justamente, a sua moral E às vezes sem tá perceber. valendo mais, né? E às vezes sem perceber. Sem perceber. Porque nós somos assim. Nós nos tornamos pessoas melhores, mais morais, e isso gera orgulho no nosso coração. Não pode gerar. E aí você fala, eu sou melhor do que o fulano. Ou então, se você não, de fato, igual o pastor falou, se você não entregar o seu dia, se você não entregar o seu coração, tudo que é teu, tudo, de manhã, falar, Senhor, se o Senhor não cuidar disso aqui, eu vou me atrapalhar. Eu vou machucar pessoas que não é para machucar, eu vou estar desatento em algum momento e eu vou atropelar alguém. Eu trabalho no trânsito, não é literal, mas entende o que eu quero dizer? Magoar alguém, machucar alguém. Coloque a sua vida, seus dias na mão do Senhor. É importante a gente lembrar dessa jornada, né? É uma jornada. Isso aí. A gente ouve. O vento sopra. E o texto vai dizer, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são todos os que são nascidos do alto. Interessante, né? Pai querido, obrigado por mais esse tempo na Tua presença. Leva-nos debaixo da Tua proteção e nos dê uma boa semana na Tua presença e na presença dos outros também. Que nós possamos, a cada dia, sermos e vermos essa nova criatura sendo formada em nossas mentes, em nossos corações, em nossos atos. Desconstrói, ó Pai, aquelas coisas que não ajudam nesse processo e faz de nós novas criaturas a cada dia para a Tua honra e para a Tua glória e para a nossa alegria também. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Depois eu vou falar sobre a síndrome dos cristãos. Um dia eu vou falar sobre essa síndrome. Os cristãos têm uma síndrome.